Olá, paz do Senhor Jesus, eu me chamo Ana e se esse vídeo chegou até você, que você assista até o final. A primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus, ele não te odeia. Muitas pessoas têm uma falsa imagem de Deus, vendo Deus como um Deus cruel, um Deus carrasco, e Deus, ele não é assim. Porque se Deus ele fosse dessa maneira, ele não teria piedade da humanidade. Muito pelo contrário, a gente não teria uma segunda chance através de Jesus Cristo. Claro, Deus ele é amor e ele é justiça. Se ele é justiça, ele aceita aquilo que é reto. Aquilo que é correto não vai ter a aprovação dele. Mas isso não quer dizer que você vai ser desprezado por ele. Tudo que você precisa fazer é se arrepender. Se você quiser. Caso você não queira, Deus ele não vai interferir na sua escolha. Porque Deus não age dessa maneira obrigando ninguém a servir ele. Então a primeira coisa que nós temos que tirar da nossa mente é essa ideia de um Deus carrasco. Você sabia que Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orarem, ele nos ensina a ver Deus como pai. E qual pai é tão cruel para maltratar o filho? Qual pai não quer ver o bem do filho? Qual pai odeia o seu filho? Ah, Ana, isso existe. Existe porque essas pessoas estão distantes de Deus. E quando a casa está vazia, ou habita o Espírito Santo, ou habita o diabo. Então, essas pessoas estão sendo dirigidas pelo mal. Porque não tem como um pai ele desprezar um filho, um pai torturar um filho. Não tem como isso. Isso não pode ocorrer, isso não pode acontecer. E Deus, ele não é esse Deus cruel como muitos imaginam. Tem pessoas que odeiam Deus de uma forma terrível. Não quer nem ouvir falar sobre Deus. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa. Algo desencadeou esse sentimento, seja uma decepção, uma perca. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é que Deus não é um pai cruel. E que Jesus, ele te ama. Se Deus não amasse a humanidade, por que ele ia enviar Jesus Cristo? Qual seria o nexo disso? Gente, quem era pecador não era Jesus, éramos nós. Se Deus é esse Deus tão cruel, por que ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar? Sabendo que a gente peca contra Jesus todos os dias da nossa vida. A gente peca no falar, no pensar, no vestir, no agir, em tudo. Nós pecamos, mas mesmo assim, Deus ele não nos despreza. Se a gente se arrepender e se chegar a ele, a gente vai ser acolhido. Então não tem nexo do porquê as pessoas têm essa visão errada de Deus. Muitos perguntam, se Deus fosse tão bom, por que Deus permite tanta maldade no mundo? Deus não pode interferir nas escolhas humanas. Se fosse assim, Deus iria obrigar tanto a mim, tanto a você a servir ele. Você acha que Deus aprova essa crueldade? Você acha que Deus tem prazer em ver uma criança sendo morta, pessoas passando fome? Mas ele não pode interferir nas nossas escolhas, nas nossas decisões. O homem escolhe todos os dias servir ou não servir a Deus. Aquele que você obedece vai se tornar o seu Senhor. Se você obedece a Jesus Cristo através da palavra, você vai receber a vida. Mas se você quer viver no pecado, quer viver no erro, se você não quer um conserto com Deus, Deus ele não vai interferir na sua escolha. Ele te deu o livre-arbítrio. Por que a humanidade está tão cruel? Não é porque Deus ele é ruim. Deus ele já nos deixou a palavra, que é o caminho, a verdade e a vida, porque faz menção do seu filho, representa o seu filho. Mas a gente escolhe se a gente quer o bem ou se a gente quer o mal. A escolha está nas nossas mãos. Deus ele não é esse Deus cruel, esse Deus carrasco. Se ele fosse assim, todo mundo estaria condenado ao inferno até hoje. Ele poderia muito bem optar, não quero salvar mais ninguém. Porque você acha que quando Deus enviou Jesus naquele tempo, há 2000 anos atrás, ele não sabia do futuro? Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas e ele sabia que mesmo Jesus morrendo por muitos não iriam aceitar Jesus. Mas mesmo assim, ele decidiu entregar Jesus. Sabe por quê? Porque Deus ele tinha um propósito, desde a fundação do mundo, de ter comunhão com o homem. Mas o homem falhou, não foi Deus que pecou, foi o homem que pecou. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia enviando Jesus Cristo para me salvar e para te salvar. Esse ódio mútuo que você vê, essa violência, essa contenda, não é Deus que proporciona ao homem, é o próprio diabo. Mas tem pessoas que preferem permanecer desse jeito ao invés de se entregarem para Deus. Porque elas amam o pecado,
Elas amam o prazer, elas amam esse presente século. E mal elas sabem que o inferno é um lugar de sofrimento. Tem pessoas que nem ligam mais se vão para o inferno ou não. Elas dão até alegria. Nossa, que incrível, eu vou para o inferno. Gente, o inferno não é brincadeira, o inferno é tão real quanto esse mundo que a gente está vendo. E o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, ele não veio para te trazer vida. E outra coisa, gente, não é o evangelho que reflete o homem, é o homem que reflete o evangelho. Se você foi decepcionado, não foi Deus que errou com você, foi o homem que falhou. A culpa não é de Jesus. Quando um homem peca, um homem falha. Os discípulos tinham erros, tinham falhas, mas mesmo assim Jesus não desistiu deles. E ele tratou eles até que eles se tornassem um vaso perfeito. E foi isso que aconteceu. Esses homens que a gente vê são homens de carne, eles também erram, também falham, mas não é porque eles erraram que eu vou sair da igreja. Porque eles erraram, eles vão prestar conta para com Deus, mas eu não. Eu vou olhar para o autor e consumidor da minha fé. Sabe por que tem muitas pessoas sendo mortas espiritualmente, abandonando a fé porque tá olhando para o homem? Ai, eu não esperava isso do pastor, eu não esperava isso do padre, eu não esperava isso daquele fulano, mas não é esperar do homem, é esperar em Deus. Jesus nunca te decepcionou. O diabo, ele tá destruindo muitas pessoas. Sabe o que o diabo ele quer fazer? Ele quer nos manter na morte espiritual. Para aqueles que não conhecem a Cristo. E para aqueles que já conhecem a Cristo, sabe o que ele quer fazer? Ele quer matar a sua fé. Porque dificilmente alguém que um dia creu e nega a fé volta a crer. Ele quer te levar para o inferno. É isso que ele quer. Ele quer te dar, sim, muito prazer aqui na terra. Você vai se divertir, você vai fazer tudo o que você quiser. Você vai ter as mulheres que você quiser, você vai poder usar as drogas que você quiser, você vai poder beber o que você quiser, você vai poder viver da forma que você quiser, na sua independência. Não preciso de Deus, não preciso do Espírito, não preciso de Jesus, não preciso disso. Eu posso cuidar de mim mesma. E depois, o seu final vai ser o inferno. O pecado que hoje você adora, que hoje você tem prazer, é o pecado que vai te levar ao maior sofrimento, que não tem mais conserto. O nosso conserto é aqui na terra. Se quiser se converter, se converta aqui. Se quiser se consertar, se conserte aqui. Não vai ter outra oportunidade. O inferno não é legal. Não é legal. Isso é o diabo, tá cegando o entendimento de muitos. E não culpe a Deus pela maldade que é no mundo, porque é uma escolha nossa. Eu escolhi servir Jesus, mas você tem a escolha de servir ou não. Não culpe a Deus pela maldade que há no mundo, porque não foi Deus que pecou, foi o homem que pecou. Desde o início, foi o homem que pecou. Quem comeu o fruto? Foi Deus? Não. Ele deixou bem claro, não coma esse fruto. Sabe por quê? Porque aquilo que para você parece ser bom, na verdade, ele é que vai te trazer condenação. O fruto, ele era bom de se comer, mas sabe o que atraiu Eva? Não foi o fruto, porque a palavra do Senhor vai dizer que as outras árvores do jardim também eram gostosas, eram lindas aos olhos, né? Aquilo que você olha e fala, nossa, quero. Mas ele quis o que poderia proporcionar, uma independência. Não vou precisar mais de Deus. Eu vou ser o próprio Deus da minha vida. Foi isso que Eva pensou quando ela comeu o fruto. Não vou precisar mais de Deus. E eu vou ter entendimento do bem e do mal. Então por que eu vou precisar de um Deus comandando a minha vida, falando que eu devo ou não fazer? Mas foi a pior decisão que a Eva tomou. Sabe, o que Deus, ele pede de nós não é algo pesado, não é um fardo pesado, sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo vai te ajudar a caminhar. Ele pede para nós uma conversão. Gente, falta muito pouco para Jesus voltar. Como você sabe disso? Você é uma profeta? Teve uma visão? Não. É só você pegar e ler a palavra de Deus. Quando os sinais começassem a acontecer, vocês aí iam saber que a volta de Cristo está perto. Eu não vim aqui para te condenar, para te acusar, não. Eu vim aqui para tirar essa venda que está dos teus olhos. Que não é mais tempo de brincadeira, não é mais tempo de você brincar, de ser cristão ou de... Ai, eu entrego a minha vida para Cristo ou não. Você tem que tomar uma decisão hoje. E Jesus, ele não te odeia. Se Jesus te odiasse, ele não teria enviado. Na verdade, se Deus te odiasse, ele não teria enviado Jesus. Certo?
E, de fato, Jesus, ele não aprova o seu pecado. Jesus, ele não aprova a prostituição, ele não aprova adultério, ele não aprova a feitiçaria, ele não aprova o homossexualismo. Ele não aprova, de fato, ele abomina isso. Não tô vindo aqui no papel de juiz falando você é culpado porque eu também tenho falhas e tenho erros. Antes de ir para Cristo eu também tinha uma longa bagagem que ele tá tratando. Não olhe para mim como uma pessoa perfeita, eu não vim aqui te acusar, eu vim aqui te dizer que Jesus, ele te ama. Que ele não te odeia. Muitos, podem apontar o dedo para você e te julgar falando só você vai pro inferno porque você tá desse jeito. Não, Jesus, ele não fala assim. Ele mostra, esse caminho vai te levar pro inferno. Mas eu morri por você para te proporcionar a salvação. Então você tem a opção. Jesus, ele não nos aceita como somos, mas ele nos recebe como estamos. Isso é a dádiva da graça. Ou você acha que eu vim perfeita para Cristo? Eu não vim perfeita para Cristo. Ninguém veio perfeito para Cristo. Mas mesmo assim ele me recebeu. Ele vai te receber. Eu não venho aqui para pregar o preconceito, o ódio, porque o mundo tá cheio disso. E o cristianismo não tá baseado nisso. Na discriminação de pessoas, eu sou melhor. Não é melhor não, meu filho. Ninguém é melhor do que ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você pode se sentir o melhor, mas você não é. Você está no mesmo barco, porque a palavra do Senhor diz que o homem que está de pé, vigie para que não caia. Hoje eu estou aqui pregando e espero no nome de Jesus sempre estar nos caminhos de Deus. Mas eu peço, não olhe nunca para mim como, a Ana, ela é perfeita porque não é. Não olhe nunca para o seu pastor e fala, ele é perfeito porque ele não é. Ele está no mesmo barco que a gente, lutando para se manter no propósito de Deus. Não deixe que o homem escandalize a sua fé. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar e de fato é. Olha o tanto de coisa que está acontecendo, como a gente, consegue suportar, porque Deus nos fortalece. Gente, é sério o que está acontecendo, é sério. Jesus, ele quer salvar, Jesus, ele quer libertar. Jesus, ele te ama, Jesus, ele quer você. Do jeito que você está. Eu quero entregar minha vida para Cristo, mas eu não consigo abandonar o pecado. Você nunca vai conseguir abandonar o pecado se você não der o primeiro passo. Conheço pessoas que um dia disseram que queriam entregar a vida para Cristo, mas queriam se consertar primeiro. Não se conserta primeiro porque você não vai conseguir sozinho. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é nascido da carne é carne. É só a carne que está predominando, como que você vai vencer ela? Se ela é a força maior que opera em você. Você tem que dar o primeiro passo, se você quer Jesus. Ele vai te receber do jeito que você está. E depois é com ele. Porque nenhum daqueles que o pai envia ao filho, cara, ele é lançado fora. O próprio Jesus disse isso. Gente, talvez muitas pessoas nem vão ligar para esse vídeo, mas enxerga tudo que tá acontecendo. Você pode ir para os seus bailes. Você pode se envolver com diversas pessoas. Mas esse vazio que tá dentro de você, ele não permanece? Ai, Ana, eu me divirto muito, eu pego todas. Eu já perdi até a conta de quantas pessoas eu me envolvi, ou para quantas pessoas que eu dei o meu corpo. Só te fazem como objeto. E você acha que isso foi o que Deus sonhou para você? Eu já vejo crianças pequenininhas já sensualizando, porque aos olhos dos pais isso é incrível. Ai, ele tá rebolando, tá falando palavrão. Que tipo de ser humano que você está criando? Você acha que quando seu filho crescer, ele vai crescer na presença de Deus, ele vai crescer sendo um homem direito? Claro que não. Eu não tô falando sobre o local que você nasceu, porque isso não te define. O que te define é sua escolha. É o que você quer pra sua vida. Mas você acha que você vai criar um cidadão no bem, incentivando a sua filha de um aninho a ouvir músicas que abordam sexo, traição, como se fosse legal. Tem diversas pessoas com o coração partido e amam ouvir uma sofrência.
Nossa, como é incrível ver uma sofrência. Eu vou ficar lá chorando, lamentando por ele. Por alguém que nem soube cuidar do seu coração, porque você entregou seu coração para as pessoas erradas. Para as pessoas que só queriam o seu corpo, não queriam cuidar de você. Você acha que isso é legal? Que geração é essa, gente? Que geração é essa que ama o pecado? Que geração é essa que tem prazer? Que tem prazer, gente, de ver crianças, adolescentes fazendo coisas horríveis. Meninas que infelizmente usam o seu corpo como se fosse qualquer coisa, um objeto, como se fosse uma vitrine para ser admirada. Ou você acha que realmente o homem que você se envolve, ele vai querer cuidar do seu coração ou vai querer simplesmente o seu corpo? Ai, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Isso aí é a ideologia do inferno que estão implantando. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Tô nem aí. Ok. Mas você não vai receber respeito, infelizmente. Não estou dizendo que só porque alguém tá com uma sainha curta ou um short curto, você tem o direito de mexer. Não tem o direito. Nós temos o direito de sermos respeitadas, de fato, independente de qualquer coisa. Mas querendo ou não, isso interfere muito. Você é preciosa aos olhos de Deus. Você é amada aos olhos de Deus. E nem todas as propostas que você recebe vêm de Deus. Muitas são propostas do inferno. Conheço uma pessoa que disse que jamais deixaria que nada separasse ela da presença. E hoje ela tá fora. Pessoas que um dia estavam ali com Cristo, mas hoje não estão mais porque acabaram aceitando as propostas do diabo. O diabo ele não vai aparecer pra você com chifres, porque senão você ia fugir dele. Ele vai aparecer como algo bonito, algo agradável, desejado aos olhos. Porque com certeza assim ele vai conseguir atrair a sua atenção, tirar o seu foco. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? O que adianta você ser aplaudido pelo mundo, mas ser desprezado por Deus? Ou você acha que fazendo tudo de errado aqui você vai receber algo bom depois da sua vida? Não vai acontecer, gente. Jesus ele deixa bem claro o caminho que a gente deve seguir para receber a salvação. Não estou dizendo, eu tenho certeza de que quando Jesus voltar eu vou estar no céu porque eu sou perfeita, eu expulso o demônio pelo nome de Jesus, eu falo em línguas estranhas, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Cara, não é sobre as suas obras, é sobre a sua comunhão. Naquele dia muitos irão dizer, Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Mas Jesus, eu fiz isso, eu expulsei o demônio pelo teu nome. Jesus, eu curei enfermos. Jesus, eu preguei a palavra. Mas o que adianta você estar pregando a palavra, mas fazendo a obra fraudulentamente? Você não está ali em comunhão com Deus. Você só vive de aparência. Gente, eu não sou perfeita. Mas eu não quero que almas se percam. Eu não quero que isso aconteça comigo, que isso aconteça com você. Porque o mundo tá aí, as propostas do inferno tá aí, mas a gente escolhe. E Deus, ele não é cruel. Tira essa ideia do inferno da sua mente, de que Deus é ruim. Deus, ele é ruim, sabia? Porque Satanás lança isso na sua mente. Deus, ele é ruim, olha o que ele fez com você. Deus, ele tirou o seu namorado. E na verdade foi um livramento. Deus te fez perder alguém, mas você esquece que que Deus sentiu a mesma dor quando Jesus morreu. Ou você acha que Deus ele não estava ali também padecendo, sabendo que são 3 em um só? Deus ele me decepcionou porque eu não consegui aquele emprego. Porque aconteceu isso de ruim na minha vida. Mas reflita, por que aconteceu isso de ruim na sua vida? Será que foi porque você não tomou uma decisão errada? Deus falou, não faça isso e você fez? E depois você colocou a culpa em Deus?
Deus falou, não se envolva com essa pessoa, você se envolveu. Não anda com essas amizades e você andou. Não vai por esse caminho e você foi. Não faça isso e você fez. Tem decisões que não são de Deus. Tem decisões que são nossas. Deus, ele te mostra 2 caminhos. Ó, se você for por esse, vai dar certo. Se você for por aquele, vai dar ruim. Aí você escolhe. Se você optasse por aquilo que Deus almejou pra você, você não tava sofrendo agora. Você não tava nessa situação agora. Não tô vindo aqui pra julgar vocês. Ai, Ana é perfeita. Eu não sou perfeita. Novamente, eu vou frisar muito isso. Porque eu não sou perfeita. Mas eu não quero que nenhuma alma se perca. A gente tem que acordar pra vida, porque Jesus Cristo tá voltando e parece que ninguém tá se tocando disso. Gente, não queira ficar na grande tribulação, porque não vai ser facinho não vai ser molezinha não. Vai ser guerra. Eu sei que esse vídeo não vai diminuir o ódio de pessoas, porque no caso Jesus Cristo disse que pelo nome dele nós seríamos odiados por todo mundo, né? A gente vê que os antigos, eles foram mortos, esquartejados, chicoteados, presos, enfim, aconteceu um monte de coisa com eles. Mas mesmo assim eles não negaram a fé. Mesmo assim eles não se calaram. Sabe? E é muito triste isso, ver tantos jovens, crianças, adultos, até idosos, indo por um caminho que aparentemente é uma liberdade, mas que tá levando eles para um fim tão cruel. E Deus, ele não é ruim por permitir que coisas ruins aconteçam, porque no caso existe a real vontade de Deus, a vontade permissiva. Deus, ele permite muitas coisas porque ele não pode obrigar ninguém, né? Ele deixa ali o caminho, a pessoa escolhe. O mundo tá como está hoje por questão de uma decisão do passado que teve consequências no futuro. Então não pense que as suas decisões tomadas hoje não vai ter consequências no final, porque vai ter. Vai ter consequências. E a gente vê que a desobediência, cara, ela nos leva a atrair coisas muito ruins, a ter consequências terríveis, irreversíveis. Porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. A palavra do Senhor deixa isso bem claro. Então, se você assistir esse vídeo, cara, eu quero te trazer o caminho, que é Jesus Cristo. É Jesus, não importa, é Jesus Cristo, é Jesus e ponto, acabou. Não há outro caminho que leva ao Pai a não ser Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ponto, acabou. É Jesus, ponto, não existe mais nada além de Jesus. É Jesus e ponto, acabou. Porque não há outro mediador do homem para com Deus a não ser Jesus Cristo. Nada, 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 nada. Tudo que você for fazer, faça, né, através do nome de Jesus. Quem cura, quem liberta é o nome de Jesus. Quem tem autoridade é o nome de Jesus. E foi dada a autoridade a ele por obediência. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi. Ele quer transformar a vida de muitas pessoas, mas ele não pode. Às vezes pode pensar, é balela, é perseguição, não é perseguição religiosa, não é preconceito, não é discurso de ódio, porque eu não tô pregando ódio aqui. Se eu fosse pregar ódio, eu estaria defamando um monte de gente, né? Eu estaria xingando, né, todo mundo, isso aí é pregar ódio. Eu tô pregando Jesus, a realidade, tipo, ó, vamos acordar pra vida. Você corre um risco de ir pro inferno. Eu, se não permanecer na presença de Deus, eu corro esse risco também. Porque o diabo, ele não veio pra brincar, gente. Ele veio pra matar, roubar, destruir, é isso que ele tá fazendo. Mas as pessoas não estão enxergando, porque, tipo, o pecado cobriu. O príncipe desse século, que é o maldito Satanás, cobriu. Cara, o entendimento, cegou o entendimento das pessoas. Então as pessoas, elas amam o pecado, sim. Elas amam o pecado, amam. Elas amam tudo que é errado. Elas aplaudem tudo que é errado. Mas essas pessoas, elas também precisam do amor de Jesus. Todo mundo precisa do amor de Jesus. Todo mundo precisa do amor de Jesus. Todo mundo precisa do amor de Jesus.
E Jesus, ele ama sim você, independente do seu pecado. Ana, eu matei um homem, não importa, ele morreu também pelo assassino. Ana, e um estrupador, ele também morreu por esse estrupador. Ele morreu pro ladrão, pra prostituta, para todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Deus, ele morreu por negros, brancos, héteros, homossexuais, por todo mundo. Seja qual for a etnia, opção sexual, seja o que for, Jesus morreu por cada um de nós. E o amor dele é incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Como em Romanos também, capítulo 5, vai dizer sobre o sacrifício de Jesus. Que ele morreu por nós enquanto a gente ainda era pecador. E dificilmente alguém morre por um inocente. Mas Jesus morreu por pecadores. Ele se fez pecado, ele se fez maldito por nós. Então, se Deus é tão cruel assim, é porque ele enviou Jesus. Tudo se baseia nas nossas escolhas. Você opta fazer o bem e o mal, né? Através da desobediência, né, de Eva, a gente agora é ciente daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E você sabia que muitas pessoas odeiam a Deus, mas tudo se baseia na Bíblia? Porque como que as pessoas sabem o que é certo e o que é errado se não for baseado em algo? É a Bíblia de Deus. Tudo se volta para a Bíblia, tudo se volta para Deus e ponto, acabou. Deus é o Deus do mundo e ponto, acabou. Deus é o Deus todo-poderoso, soberano, e ninguém destrói o trono de Deus. Você pode odiar a Deus o tanto que você quiser e ele vai te amar de uma forma incondicional. Você pode xingar a Deus, você pode falar, eu não quero mais saber de Deus. E ele vai falar assim, filho, eu tô aqui. Porque eu te criei. E antes de você nascer, eu já tinha um propósito para sua vida. Você sabia que você tem um propósito? Você sabia que Deus, ele quer te dar um casamento abençoado? Que ele quer te dar filhos abençoados? Que ele quer te dar um propósito abençoado, um emprego abençoado, uma família abençoada? Que ele quer te curar? Jesus, ele não vai prometer para você uma vida sem sofrimento, viu? E o evangelho do Senhor continua sendo renúncia, mesmo as pessoas tentando, né, deturpar algumas coisas, não importa. Muitos usam, é erro de tradução, é permitido. Não, não é permitido, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo ontem e amanhã e serei para sempre. Então não importa o que a gente faça. Deus, ele continua o mesmo, ele continua nos amando. E Deus, ele te ama, ele te ama, ele te ama. Na verdade, eu acho que hoje as pessoas, muitos têm medo de falar a verdade, porque sabem que serão odiados, perseguidos. Mas o que vale você, no caso, concordar, compactuar com o mal e ser rejeitado por Deus? Sabe? Porque, cara, Deus, ele é perfeito. E dá pra ver sobre os testemunhos, sabe? Deus é maravilhoso. De verdade mesmo. Deus, ele é um Deus tremendo, sabe? E ele sempre vai nos amar. Ele não é um Deus cruel como muitos pensam e imaginam. Ele é um Deus perfeito, maravilhoso. Eu já questionei a Deus por muitas coisas, já murmurei, já fui teimosa. Já culpei ele de coisas que ele não tinha culpa. Me arrependo. Porque do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Eu quero ser abençoado, mas eu não faço nada para ser abençoado. Davi, ele vencia nas batalhas porque ele honrava a Deus. Davi, ele era vitorioso. Todos os homens de Deus que foram vitoriosos, eles tiveram que prestar obediência e renúncia a Abraão. E eu vou te abençoar, mas antes disso você vai ter que sair da tua terra e da tua parentela. Vai ter que viver pela fé.
Não tô vendo a terra prometida, não tô vendo. Mas eu tenho uma palavra, então eu vou confiar nela. Confie em Deus, confie na palavra de Deus. Creia que Ele tem um propósito para você, que você é amado. Às vezes você se sente desprezado pelo mundo, mas você é acolhido por Deus. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Então essa mensagem que eu queria trazer para vocês, essa reflexão, de mostrar que não é essa vida que Deus quer para você, essa vida de sofrimento, de tristeza. Não importa o que aconteceu, Deus, Ele quer mudar a sua história, transformar a sua vida, Ele quer fazer isso, mas Ele não pode. Porque você limita a Deus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou sentar e vou cear com Ele. Mas se você não abrir a porta do seu coração, como Deus vai entrar? Como o Espírito Santo vai fazer a obra? Como Jesus, Ele vai te curar desse câncer, Ele vai te curar dessa depressão, dessa doença, no sangue, nos ossos, nos olhos. Como Ele vai te dar a alegria de ter do seu lado alguém que te ame, que te aceite do jeito que você é. Alguém que não te olhe cobiçando o seu corpo, mas tendo o intuito de cuidar do seu coração. Alguém que olhe pra você e fala, caraca, que menina incrível. Deus, obrigada pela mulher que eu tenho. Deus, Ele te deu uma família e o diabo tá tentando destruir isso, apresentando pra você outras propostas. Aí você acaba aceitando e cai em tentação. Se você escolheu essa mulher para você viver, permaneça com essa mulher para você viver. Deus, Ele nunca vai destruir um casamento para unir duas pessoas. Então, se esse homem que você tá interessada é comprometido, esqueça. Não ore para Deus separar ele da mulher dele, porque Deus não vai te responder. Se o homem que você está pedindo para Deus é um homem que não quer compromisso com Deus, Deus, Ele não vai te dar esse homem. Pedi e não recebeis porque pedi maus, porque pedis mal. Então, tem coisas que não é pra ser. Mas você, por insistência, quebra a cara. Deus, Ele já te disse, não vai por esse caminho. Você foi. E persiste, está nele. Mas Jesus, Ele te convida à salvação. João Batista, para finalizar o vídeo, quando ele no caso foi o profeta que preparou o caminho do Senhor, ele dizia, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Jesus, quando começou a vida ministerial dele, ele disse, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Não existe redenção sem arrependimento. Não existe salvação sem renúncia. Não existe servir sem obediência. A palavra de Deus, ela deve ser a sua base. Para isso, você sim vai ter que renunciar. A palavra do Senhor diz que aquele que quer ir após Jesus, ou seja, quer seguir Jesus, ele tem que deixar os seus interesses de lado e seguir. Às vezes você tem sonhos, mas Deus tem outra coisa para você. Eu nunca penso que Deus tem para você é pequeno, não, tá, gente? É maior e melhor do que você imagina. Sabe? Às vezes você quer ser médico para curar vidas e Deus, Ele quer que você se torne um pastor para curar almas. Sabe? Deus, Ele tem muitas coisas para vocês. E vocês são pessoas amadas por Deus. Então não deixe o diabo te enganar. O vídeo ficou um pouco extenso, 34, mas amém. Acho que eu falei aquilo que eu deveria falar, que eu queria falar. E nunca quis desrespeitar ninguém, tá? Eu não posso introduzir o evangelho em ninguém, porque não é por força nem por violência. Quem convence é o Espírito Santo. Mas eis-me aqui para isso, para te falar que Jesus tem um propósito na sua vida. E que o diabo, ele tá impedindo isso. Ele tá colocando vício, tá colocando dependência, sabe? Ele tá te tirando do foco, te afastando da igreja, te fazendo olhar para o homem. Mas independente de qualquer coisa, Jesus te ama. E quando você quiser
servir Ele, é só você ir. Chegar até Jesus, confessar os seus pecados, pedir a ajuda dele que ele vai te ajudar. E é isso. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.